Buenas tardes a todos. Primeiramente, essa investigação foi desarrollada em conjunto com o professor Bianor Cavalcante, que é diretor internacional da Fundação Getúlio Vargas, e nasceu de uma inquietude nossa a respeito do futuro da democracia, do futuro da participação política e da necessidade de modernização da administração pública e do Estado. Essa inquietude tem como uma contextualização as grandes manifestações sociais que han ocorrido nos últimos anos em distintas partes do mundo e que han demonstrado um crescente descontento com o funcionamento dos sistemas políticos em todo o planeta. Para exemplificar algumas dessas manifestações, temos, por exemplo, a Primavera Árabe em distintos países do Oriente Médio. Temos também os movimentos contra a política de austeridade em Europa e Estados Unidos e também do tipo de manifestação pró-democracia em Hong Kong. E temos também, para utilizar exemplos mais cercanos de nós, as protestas em América Latina, como em países como Venezuela, Chile, Argentina e, claro, Brasil. O que é mais curioso em todas essas manifestações é que as três têm elementos muito comuns, que é, inicialmente, uma crise de representatividade de caráter global e uma crescente demanda por mais participação, democracia e progresso social. Em sentido, todos os cidadãos desses países querem participar mais ativamente da formulação de políticas e de programas públicos, mas não é encontrado muito espaço por parte do governo e da administração pública. Outro ponto em comum é o amplo uso de tecnologias de informação e comunicação do campo da informática, que han sido fundamentais para generar as grandes manifestações, a mobilização e o compartilhamento de informação. Em esse sentido, é impossível pensar qualquer uma desses três exemplos de manifestações no mundo sem pensar na crucial importância das tecnologias de informação e comunicação que han tenido em todas elas. Com a aparição dessas tecnologias, se vêem novas oportunidades e espaços de participação social, o fortalecimento da cidadania ante a progressiva institucionalização de ferramentas de controle digital em governos de todo o mundo. Em Brasil, por exemplo, se ha avançado muito na questão da transparência, com a disponibilização de dados oficiais de inversões, da estrutura e de funcionamento dos órgãos públicos, com informações próprias disponibilizadas na internet. É claro que há limites com relação a esse tipo de disponibilização, nem todas são tão transparentes ou tão abertas como se esperava, mas se entendemos isso como um processo, e o processo se começou há pouco tempo, creemos que o Brasil está em um caso de relativo sucesso, embora há muito a se desenvolver no futuro. Essa institucionalização não só garante uma maior governança, uma transparência e rendição de contas, mas também impulsiona a ética e o profissionalismo, principalmente com o segmento e a fiscalização de políticas, recursos e as conquistas sociais que se han hecho nos últimos anos, a fim de que se estabeleça uma sociedade autenticamente democrática, fortalecendo assim os ejes centrais da governança aberta, que é a transparência, a acessibilidade, a participação cidadã e um maior acesso a fontes de informação. Aqui nós estamos analisando somente três desses instrumentos, mas é necessário enfatizar que as três não são do governo nem da administração pública, são iniciativas de los cidadãos e são, portanto, tentativas de los cidadãos de poder participar um pouco mais da formulação de políticas. Esses três instrumentos são a Repolítica, o Voto na Web e Nossas Cidades. Eu vou abordar cada uma delas, especificamente como elas se estruturam, e, posteriormente, eu hecho entrevistas com alguns de seus formuladores para entender como se dá essa relação com o governo e com a administração pública. Primeiramente, vou abordar o caso da Repolítica, que se descreve como uma enciclopédia aberta e colaborativa que recopila informação oficial sobre políticos brasileiros, desde deputados hasta presidentes, permitindo aos cidadãos encontrar candidatos segundo suas preferências, de qualquer que seja a preferência de partido, de aspectos ideológicos, propostas, temas prioritários,
como salud, educación, medio ambiente, infraestructura, y opiniones sobre temas polêmicos como a redução la redução da maioridade penal, é um debate que se ha tenido em Brasil nos últimos dias, a reforma política, políticas sociais, políticas econômicas, o rol do Estado. Então, ele recopila todas as informações e permite que os cidadãos tenham pouco de mais facilidade em encontrar essas informações e decidir sua eleição, seu voto. Isso é basicamente importante, a grande motivação da política é porque um processo de eleição, de campanha, dura uns 3 meses, e há em Brasil, por exemplo, 2 a 3 mil candidatos para alguns cargos como deputados. É muito complicado para um eleitor normal recompilar informação o suficiente para poder fazer um processo de voto mais racional. Então, é necessário que tenha um processo mais simplificado que o sistema político eleitoral do Brasil por si próprio não lo hace. Então, a política procura sanar essa deficiência e permite que os cidadãos não necessariamente elijam os candidatos que são mais famosos, o que é uma recorrência em Brasil. Geralmente se vota em um candidato que participou de um programa de televisão ou que foi jogador de futebol, o que não necessariamente significa que é um mau candidato, pero não abre espaço para que uma nova geração tenha espaço na política. Então, é necessário que o sistema político se torne mais aberto e mais fácil, porque somente um cidadão muito motivado para recompilar informações de 2 mil candidatos em 3 meses. Particularmente, eu não conheço nenhum. Aqui tem uma breve descrição de como é basicamente a estrutura da política. Eu escolhi o perfil do ex-presidente Lula, basicamente para mostrar para vocês como se estrutura, o tipo de informação que tem, que contribui para o cidadão entender basicamente quais são as propostas dos candidatos. E, nesse sentido, ajudar a identificar candidatos por suas posições políticas, proporcionando ao eleitor médio meios mais democráticos de identificação e comparação entre eles, independentemente do peso do dinheiro de campanha ou da fama dos respectivos candidatos. Até porque, em Brasil, o peso do dinheiro de campanha tem uma contribuição enquanto o candidato é mais conhecido que outros. Candidatos que são menos conhecidos e têm menos financiamento de campanha, logicamente não têm a profundidade que têm os candidatos mais famosos. Abre também um espaço para que os próprios políticos ajudem a completar seus perfis, o que garantiza a credibilidade e o caráter neutral e a partir disso da informação proporcionada, e permite também uma comunicação do eleitor com o político que está cadastrado na ferramenta. Se converte assim em uma ferramenta de interação que permite ao cidadão elaborar perguntas diretas a todos os políticos registrados, fazendo a política mais cercana, transparente e acessível. Aqui é uma outra ferramenta de Repolíticas que se chama Prueba de Compatibilidade, em la qual, mediante um questionário de 27 questões, que algumas aqui estão para exemplificar, sobre posicionamento, ideologia e visões políticas dos eleitores sobre diversos temas, e se identifica assim posições comuns e compatibilidades entre os eleitores e os candidatos. Também é importante falar de uma outra ferramenta, essa ferramenta é paga, solamente para os políticos, que se chama Hola Político. É uma ferramenta inteligente de gestão para gabinetes políticos, vendida por subscrição, e com a qual se pode administrar exigências e tarefas, nombrando assessores responsáveis, cidadãos solicitantes, fijar plazos, adjuntar arquivos e conservar comunicações relativas a cada demanda ou tarefa. É uma ferramenta que ajuda a gestão dos gabinetes, contribui a melhorar a representação política através de uma melhor e mais estreita relação entre político e cidadão. Temos em seguida o Vote na Web. O Vote na Web é uma plataforma virtual de participação cívica partidista que apresenta de forma simples e resumida os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional e abre espaço para que os cidadãos possam debater e votar
se são a favor ou se são contra as premissas dessas leis. Os próprios organizadores da plataforma depois formulam informes com essas votações e levam ao Congresso os resultados gerados por esta participação popular. A plataforma permite obter facilmente informação completa sobre a estrutura e elaboração de cada projeto de lei, tales como o contenido em sua totalidade, diputado impulsor com sua respectiva afiliação partidária, a fecha de apresentação da proposta, o número total de votos e por unidade federativa por parte dos cidadãos, depois que os cidadãos fazem a votação, e também depois, quando a votação está cerrada em el Congresso, a ferramenta permite que os cidadãos puedan comparar os votos de los políticos, o que lo permite entender se acaso há alguma contradição entre o discurso da campanha e a ação de político enquanto seu representante. Aqui tem um breve exemplo de como se estrutura. Vocês podem ver que tem uma breve descrição. É possível também ver a descrição completa da lei. E a opção para votar sim ou votar não, e generando gráficos para entender qual é o posicionamento da população frente a los vários projetos de lei que se passam no Congresso. Temos também o último caso, que é Nossas Cidades, em português, Nossas Cidades, que é uma plataforma, uma rede de mobilização e cooperação de cidadãos ativos e comprometidos com a elaboração de soluções urbanas. Está presente em Rio de Janeiro como Mi Rio e em São Paulo como Mi Sampa. Sua meta é alcançar níveis mais altos de qualidade de vida mediante o desenvolvimento de cidades mais inclusivas, com o fim de promover uma melhor inclusão de todos os cidadãos em espaços públicos e processos de toma de decisões, sustentáveis em benefício das futuras gerações, respeitando seus bens comuns, criativas, com miras à aplicação de soluções inovadoras para viejos problemas e desafios, basadas em la inteligência e capacidade de criação de seus cidadãos, e compartidas com infraestrutura e políticas públicas que garantissem um fácil e digno acesso aos recursos, serviços e belezas que lhes são próprias. Permite a seus participantes mobilizar-se e obter voz em la elaboração e fiscalização de vários projetos de lei desenvolvidos para a cidade. E abarca, isso é uma breve descrição de como se funciona, e abarca projetos em diferentes áreas como cultura, direitos dos animais, mobilidade urbana, controle social, acesso ao espaço público, segurança pública, igualdade de gênero, liberdade de expressão, saúde, educação, proteção do meio ambiente, saneamento básico e presupuesto participativo. Um exemplo muito importante de nossas cidades foi há 2 anos, antes da Copa do Mundo em Brasil, quando o governo de Rio de Janeiro tentou destruir um museu, o Museu de Índio, cerca de Maracanã, do estádio Maracanã, para fazer um aparcamento de Correios. Isso, do ponto de vista da política e da cultura, é terrível, porque não se destrui um museu para fazer um aparcamento. Então, em nossas cidades, fizeram diversos protestos, manifestações, abarros firmantes também, que mobilizaram toda a sociedade e permitiram parar que o governo continuasse com um projeto que destruiria um museu, que é talvez o museu de índio mais importante de Brasil, de Rio de Janeiro. Apresentadas as 3 informações, temos a questão central de nossa pesquisa, que é a inserção como se dá a inserção desses mecanismos em los governos e na administração pública. E para entender um pouco disso, nós fizemos entrevistas com os formuladores dessas ferramentas, desses instrumentos, com 4 perguntas específicas. Primeiramente, as vantagens dos instrumentos de participação basados em las tecnologias de informação e comunicação. O grado de inserção, relação e comunicação desses instrumentos com a estrutura de los governos e a administração pública. As estratégias utilizadas para possibilitar ações que impulsam a participação. E desafios para a contínua evolução de los instrumentos de participação basados em las TIC.
Todos esses instrumentos demonstram o interesse e a exitosa capacidade da sociedade para articular-se, inovar e criar canais alternativos de participação política. A evolução hacia níveis progressivamente mais sólidos de governança aberta e empoderamento da cidadania supõe um reconhecimento e um apoio por parte dos governos e da administração pública frente às inovações e ao nível de participação e comunicação surgidas desta iniciativa. É decir, não adianta nada a sociedade fazer todo o esforço de criar canais de comunicação e a administração pública não estar aberta para eles. Se não há um diálogo, uma comunicação, não é possível que se profundize a democracia e a participação política. É necessário que haja um respaldo da administração pública e do Estado. Em seguida, eu tenho algumas dessas partes das entrevistas que são as partes mais importantes que eu he escolhido quando me he hecho as entrevistas com os formuladores, com os idealizadores dessas ferramentas. Algumas eu gostaria de destacar porque são realmente muito importantes e demonstram o avanço que as tecnologias de informação estão tendo em Brasil por parte da iniciativa dos cidadãos. Inicialmente, temos que a internet é um meio que permite diferentes possibilidades de interação do cidadão com as causas de interesse coletivo. Há uma facilidade de informação que ajuda o cidadão a formar sua opinião. E a informação chegou a ser mais acessível aos cidadãos e que se podem acercar mais a questões importantes. Ao mesmo tempo, compartem a informação e interactuam com outros cidadãos, formando comunidades através da conexão entre pessoas. Só para enfatizar, são descrições dos formuladores dessas ferramentas. Então, são pessoas que estão lidando diretamente com a questão da inovação das tecnologias como um instrumento de participação política. Em seguida, tenho algumas descrições que são muito importantes também, que fora do período eleitoral, muitos dos políticos utilizam as redes sociais mais conhecidas, como Facebook ou Twitter, aunque a maioria deles só os usa para falar, sem dialogar com quem entra em contato. Isso é, em parte, um certo temor da complexidade técnica do uso da ferramenta, mas também revela um temor de que essa nova tecnologia pode generar as críticas negativas de cidadãos descontentos, principalmente quando essas críticas são públicas, o que acaba acontecendo de fato, sempre quando há um perfil de um político em Facebook, sempre nos comentários há inúmeras críticas e que muitas vezes o político não tem interesse de demonstrar, de deixar claro. Então, para o político, muitas vezes isso é um pouco complicado, há um certo temor, aunque nos últimos anos há tenido muitos avanços com relação ao uso das tecnologias de informação por parte deles. Muitos não estabelecem contato direto, não há diálogo, mas há alguma comunicação, algumas vezes uma comunicação que não é exatamente útil, como um selfie na câmara ou em uma sessão política, não é exatamente algo que se espera, pero se empezou a iniciar algum tipo de comunicação que é importante. Em relação à administração pública, é importante apontar que, aunque há muita gente inteligente tratando de melhorar os processos, estes ainda lidam com estruturas concebidas no século XIX. Então, é muito complicado para a administração pública incorporar essas inovações e fazer de elas instrumentos que contribuem para a gestão e para a participação do cidadão. Para atrair os cidadãos, o que os formuladores tentam basicamente é divulgar as informações mais importantes e também as mais polêmicas, com uma forma de envolver o cidadão nas decisões. Sobretudo as decisões que serão votadas em tempos recentes, como na mesma semana. Ele Vote na Web é uma que faz muito isso, coloca sempre as votações em destaque, sobretudo as mais polêmicas, como a reforma política recentemente em Brasil, e, nesse sentido, procura motivar o cidadão a participar de uma forma mais direta. A segunda
a segunda parte das entrevistas, lo que eu considero mais importante para apontar o avanço que se ha tenido nos últimos anos, que foi relato de deputado que contactou os formuladores para dizer que decidiu arquivar de seus projetos de lei porque a proposta estava sendo rechazada em el sitio. Uma senadora, outra senadora, utilizou os informes mensuais de voto na web para convencer a seus colegas de aprovar uma proposta de lei que estava sendo bem aceitada em el sitio e pediu a seus colegas que tomassem em conta os mais de 5.000 votos de los cidadãos em favor da proposta. E a proposta acabou sendo aprovada, o que é magnífico, demonstra que realmente se está utilizando as ferramentas e isso está possibilitando que os cidadãos participem um pouco mais. Há também grande êxito no interesse da gente, os formuladores percebem isso, há interesse dos cidadãos em participar e conhecer mais. Isso se percebe através dos diálogos nas áreas de comentários que se têm nessas plataformas e o promédio de acesso por mês mensuais e o uso constante das ferramentas para compartilhar conteúdo que tem toda uma ligação com o Facebook, o Twitter e permite compartilhar as informações e o que se está acontecendo em Brasil com grande facilidade e grande profundização também da informação. Os desafios para o futuro, segundo eles, é fazer-se cada vez mais relevante. O desafio é mobilizar mais gente para que a plataforma consiga ser mais grande, com mais poder de influência no Congresso. Há também a necessidade de lograr relevância para a população sem ter que depender da boa vontade dos sectores governamentais, porque esses geralmente são os atrasados, são os últimos a incorporar qualquer tipo de inovação em sua estrutura. Para conclusão, o que entendemos é que o desenvolvimento de ferramentas de participação basadas em las TIC mostra avanços significativos frente ao contínuo fortalecimento dos ejes centrais da governança aberta, tales como transparência, acessibilidade e participação cidadana. A colaboração e os esforços por parte da sociedade nesta tarefa, a partir do potencial de transmissão, penetração e interação das tecnologias de informação e comunicação, contribui para a evolução e melhora dos mecanismos democráticos e mostra interesse por parte da cidadania por compreender e participar ativamente do processo político democrático, processo que não termina com a simples eleição de governantes e representantes políticos. Nesse sentido, os cidadãos estão protagonizando um verdadeiro câmbio de paradigma com respeito à democracia, isso não somente em Brasil, mas em muitos outros países, como se mostram as manifestações em todo o mundo. Por fim, aunque a iniciativa cidadana tenha uma grande importância para generar inovações, uma evolução hacia níveis mais sólidos de governança aberta requer respaldo por parte do governo frente a essas iniciativas. Então, como eu disse ayer, antes não é possível que os cidadãos se mobilizem e se articulem para criar esses canais de comunicação se o Estado e o governo não estão abertos para eles. É necessário que o Estado esteja aberto para que esse tipo de inovação seja incorporada e se resulte em uma profundização da democracia e da participação política. É isso. Muitas graças por sua atenção. A continuación el espacio para preguntas, comentarios. Carlos va a pasar con el micrófono a sus respectivos puestos. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, sumamente interesante la presentación. Me parece muy atractivo profundizar en plataformas que efectivamente se ve que han tenido un efecto y una penetración, si se puede decir, en la ciudadanía y que ciertamente dan cuenta de cómo las tecnologías permiten profundizar la democracia, o al menos en estos tres casos. Mi pregunta va dirigida quizás al origen de estas plataformas. ¿Sí? Son tres
preguntas, no sé si tú tengas claridad en ello o no, pero primero, ¿cuánto tiempo demoró en llegar a la ciudadanía y tener como un desarrollo, 4 o 5 años, o hubo un hito que despertó el interés? Esa es como una pregunta. La otra es qué tipo de institucionalidad está detrás. Si hay una fundación, si son centros de estudios, por ejemplo, ONG, y vinculado a esa segunda también el tipo de financiamiento. Si reciben fondos internacionales o, o el mismo Estado quien está financiando a través de otros programas de incentivo al desarrollo de TI este tipo de iniciativas. Bueno, de modo general, lo que yo he percibido es que no hay ningún tipo de financiamiento por parte de partidos políticos, ni de ONGs, ni de empresas públicas. Es realmente, las tres que yo he presentado aquí son tres herramientas que son realmente independientes. Es elaborada por los ciudadanos solamente, no hay ningún tipo de investimento, de inversión por parte del Estado, cuenta solamente con la voluntad de los ciudadanos de poder hacer un poquito de diferencia. Y yo diría que por las entrevistas que yo he hecho, algunas de esas herramientas demoraron 2 o 3 años para funcionar bien. Y lo que es más importante fueron las grandes mídias sociales como el Facebook, el Twitter, que ayudaron a compartir las informaciones de ellas y tornaron las famosas. Y permitieron que los ciudadanos conociesen esas herramientas y pudiesen participar. Entonces, es importante apuntar que todo su crecimiento se basó mucho en el crecimiento de las redes sociales también. Pero com relação a investimento de partidos ou de empresas públicas, todos eles são muito enfáticos, não há nenhum tipo de financiamento. Alguns de eles, inclusive, elaboram os tipos de softwares que são para gestão de gabinetes políticos e justamente para que são aplicativos pagos e justamente para ajudar no financiamento das atividades. Então, eles mesmos procuram buscar uma autonomia. Não há nenhum tipo de dependência por parte de governo, de partidos ou de empresas públicas. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones por la exposición. Tengo una consulta, un poco más técnica la consulta. No sé si sabes respecto al lenguaje, la plataforma de lenguaje informática en la cual se desarrollaron estos sitios, la cantidad de usuarios, ¿cierto?, que ingresan o que ingresaron en un periodo X de tiempo con sus comentarios, ¿cierto?, con la sugerencia que deja el sitio. Y tercero, que un poco el tema que también yo trabajo, yo soy geógrafo y desarrollo algunas soluciones últimamente informáticas a algunos gobiernos locales para mejorar la eficiencia y la gobernanza local de algunos municipios. No sé si estas aplicaciones informáticas están enlazadas, es técnico el tema, pero con algunas soluciones GIS, como Dashboard, que son paneles informáticos que uno puede integrar con los sistemas de información geográfica. Gracias. Bueno, com relação à sua primeira dúvida, eu não conheço a linguagem, eu não sou do campo da informática, essa parte realmente não vou poder ajudar. Pero com relação aos números de cadastrados, eu diria que são na casa de milhões de brasileiros que participam de elas e realmente com as mídias sociais a tendência é que se aumente. Eu não poderia dizer quantos utilizam regularmente as ferramentas, pero há na casa de dezenas de milhares de participantes, de milhões que participam diretamente dessas ferramentas em suas votações, em seus comentários, sempre que é possível perceber um compartilhamento de alguma informação, é possível perceber que sempre há muitos comentários na casa muitos comentários e muitas curtidas. Eu não sei como se abre em espanhol. No Facebook se curte.
Es como el like. Hace muchos likes y hace muchos comentarios también. Entonces, siempre muy notable que la participación es muy activa, pero yo no podría decir cuántos son exactamente. Yo creo que esa información ni mismo los formuladores tienen. Y lo siento, lo olvidé la tercera duda. La integración de esta aplicación informática con los sistemas de información geográfica. No sé si conoce un poco el enlace. Con relación a Sí. eso, solamente que se percibe que el voto en la web tiene una cuestión con relación a eso, que es la generación de los gráficos, que se percibe, por ejemplo, como los electores de distintas regiones de Brasil se han votado en determinada cuestión. Entonces, en un proyecto de ley, cómo está la popularidad de un proyecto de ley en la región del norte, en la región del sur, en la región del centro-oeste. Entonces, es posible tener un poquito de esa percepción y también es posible tener con relación a los políticos, porque la plataforma hace lo mismo con relación a los votos de los políticos. Los políticos, por ejemplo, se puede perceber cómo los políticos de las distintas regiones de Brasil están votando. Esos relatórios são depois enviados para o Congresso Nacional por parte de los formuladores de la herramienta. Y una de los prints que yo he hecho, que es esto, que demuestra básicamente cómo es la votación en el mapa territorial. Básicamente demuestra cómo está la recepción o no de la propuesta en distintas partes de Brasil. Cuando está verde es una buena aprobación, cuando está en rojo es lógicamente una reprobación con relación a la propuesta. Las partes que no tienen colores porque son partes que no han tenido ninguna votación o una votación muy poco expresiva, entonces no es posible hacer hacer ese mapa, no es posible hacer no es posible colocar los informes porque la cantidad de votos es muy pequeña, entonces es un poquito complicado compartir esa información. Pero de modo general, se puede perceber que las regiones diferentes tienen votaciones expresivas. La segunda, por ejemplo, tiene una votación que cubre todo el territorio nacional. Algunas con menos votaciones, mas de un modo general tiene siempre una buena receptividad. Hola. Tengo una pregunta relacionada a ver, ahora los niveles de acceso a Internet son cada vez más crecientes. No sé cómo en Brasil, pero en Chile creo que es alrededor de un 70%, es decir, hay un alto nivel de la población que tiene acceso. Pero igual estos programas suelen tener la crítica de que hay una falta de representatividad en relación a la población total. Sí, Entonces, de modo general, la crítica de la formulación de estas es basada en una crítica de que hay una crisis de representatividad. Sí. ¿Y cómo se han sabido defender estos programas y la ciudadanía que vota está dispuesta a entregar datos más allá de su ubicación para que se pueda hacer un muestreo y se puedan hacer estudios más estudios que demuestren la representatividad de lo que se está diciendo? Lo siento, no pegué no he entendido la cuestión. Perdón. Si las personas que están votando, ¿tú sabes si están dispuestas a entregar más datos acerca de ello? De un modo general, la inscripción en el registro en la plataforma básicamente se hace a través del Facebook, tiene esa opción. Yo no sé exactamente cuánto es la profundidad de la información en Facebook, porque a veces la Internet sabe más cosas sobre nosotros do que nosotros gostaríamos, o nosotros sabemos. Mas, de modo general, no hay una resistencia por parte de los ciudadanos de compartir sus datos. Básicamente, si ellos lo hacen en Facebook, lo hacen aquí también. Gracias.